Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Mais um dia da nossa campanha, campanha da restituição, amém? Nosso Deus é o Deus que restitui. O nosso Deus é o Deus que faz, amém? Várias passagens da Bíblia, Deus mostrou que Ele é poderoso para fazer, amém? A palavra de Deus, ela veio para nos aumentar a nossa fé, amém? Quando nós ouvimos a palavra, nossa fé fica avivada, amém? É tempo de nós estarmos avivando a nossa fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas falam: pastora, como que eu faço para ficar cheia de fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais cheio de fé você fica, amém? Então nós temos que dar ouvidos à palavra do Senhor, nós temos que gostar do momento da palavra de Deus. Tem pessoas que gostam do louvor, gostam de tudo, mas quando é na hora da palavra, a pessoa não dá muita atenção, amém? E a vitória está onde? Na palavra. Deus falando conosco pela palavra, dando direção pela palavra, abrindo o nosso entendimento pela palavra. Pela palavra nós tomamos posse do nosso milagre, amém? Então é assim que funciona. Vamos lá então? Vamos estar lendo uma mensagem maravilhosa no livro de Lucas 5 primeiro, amém? Enquanto você ouve esse louvor, nós já voltamos com a palavra de Deus, amém? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco. Glória a Deus, aleluia, né? Louvor abençoado por Deus, né? Louvor maravilhoso que fala conosco, que nós não podemos parar, amém? Que nós temos que continuar.
esses louvores nos ajudam também a memorizar também a palavra, amém? A palavra de Deus fala que nós não temos que desanimar, não podemos desanimar, temos que orar sem desanimar, sem esmurecer, né, em algumas outras traduções. E o louvor também fala conosco, amém? O Senhor, Ele fala conosco também através dos louvores, né? Glória a Deus. Vamos estar então lendo a palavra que está no livro de Lucas 5:1, fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quer dizer, eles já tinham passado a noite toda no mar tentando pescar e não apanharam nada, não conseguiram pescar nenhum peixe. Desceram e foram lavar as redes. E diz assim a palavra do Senhor no 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Foi Jesus, amém? E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui foi Jesus falando com Pedro, amém? Com Simão. E aqui diz assim: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Deus, Ele quer que nós venhamos olhar para a palavra, amém? Muitas vezes você está bem desanimado, bem triste, igual Pedro estava triste aqui nessa situação, né? Nessa parte da Bíblia, Pedro estava muito triste. Por quê? Pedro passou a noite toda tentando pescar, passou a noite toda em alto mar e não conseguiu pegar nada. Amém? Diz a palavra do Senhor que ele estava lavando as redes. Quando um pescador está lavando as redes, ele já finalizou. Tipo assim, bom, não peguei nada, então vou lavar as redes e guardar. Por quê? Porque foi uma pesca frustrada. Amém? Ele não conseguiu pegar nada, não teve bom, como diz outro, não teve bom êxito, né? Nessa pescaria. E Jesus falou para ele: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus deu uma ordem para ele. Jesus falou com ele. Jesus deu essa palavra para ele. Jesus deu essa mensagem para ele. Aí ele tinha que fazer o quê? Ou ele ir ou ele não ir. Amém? Ou ele atender a voz de Jesus ou ele não atender. O que Pedro resolveu? Pedro resolveu atender a voz de Deus. Quando nós atendemos a voz de Deus, é quando nós recebemos o milagre. Amém? É quando nós recebemos a bênção. Mas muitas vezes o Senhor dá uma direção pela palavra e nós fazemos a direção ao contrário. Amém? O Senhor, Ele dá uma direção e a gente segue outra. Por isso que não dá certo. Mas aqui Simão Pedro diz assim: Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. É forte, amém? Ele atendeu a palavra que Jesus deu para ele. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Olha, para romper as redes é muito peixe, e os peixes muito grandes, né? E os peixes muito pesados. Por quê? Porque para romper a rede é difícil de estourar. A rede é difícil de conseguir romper ela. Amém? Porque a rede ela suporta muitos quilos. Ela já é própria para isso. Própria para pescaria, própria para aguentar peso, própria para aguentar quantidade. Mas aqui os peixes eram muito grandes. Amém? Era uma quantidade muito grande. Diz a palavra do Senhor assim: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Quer dizer, eles precisaram de ajuda. Um barco só não comportava todos os peixes que Pedro pegou. É forte, amém? Imagina, ele passou a noite toda tentando pescar, não conseguiu pegar nada.
saiu de lá frustrado, porque a palavra do Senhor diz que Pedro tinha sogra. Se Pedro tinha sogra, ele tinha família, ele tinha esposa, e ele precisava levar o sustento que era aquele peixe. E o Pedro também tinha contas para pagar, ele precisava vender o resto dos peixes para poder pagar suas contas. Amém? Mas Pedro voltou daquela pesca frustrado, porque ele passou a noite toda e não apanhou nada, diz a palavra do Senhor. Mas quando Jesus falou para ele: olha, Pedro, vai ao mar alto e lança lá as suas redes, ele disse: Senhor, passei a noite toda e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra ele foi. Olha que forte a palavra, amém? Olha que glorioso. Isso significa obediência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, não tem como não ser abençoado. Amém? A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E aqui diz a palavra do Senhor: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Não foi só um barco, encheram outros barcos. Amém? Encheu todo aquele barco de peixe e ainda faltou lugar para colocar os peixes. E aqui diz a palavra do Senhor: de maneira de tal que quase iam a pique, quer dizer, quase afundou o barco de tanto peso, porque o barco ele suporta tantos quilos de peixe, não suporta muito peso, amém? E o peso estava tão grande daqueles peixes que quase foi a pique. E diz a palavra do Senhor aqui no 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quer dizer, ele viu a grandeza de Deus, amém? Ele viu o milagre de Deus, ele viu a multiplicação dos peixes, né? A pesca maravilhosa, não tinha nenhum peixe, de repente o barco, ele pegou tantos peixes que a rede se rompia. E ele precisou de chamar outros barcos para poder ajudar ele a levar toda aquela quantidade de peixe. Amém? Ali Pedro conseguiu o sustento da família dele. Pedro conseguiu pagar suas dívidas, porque o peixe ou ele era vendido ou ele era trocado por alguma coisa. Amém? Antigamente as pessoas faziam muita troca, né? Uns davam uma coisa e outro dava outra, e assim um ia suprindo o outro. Então aqui Pedro supriu as necessidades dele. Ele conseguiu concluir com os compromissos que ele tinha. Amém? O nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que deu essa pesca maravilhosa para o Pedro, ele quer fazer a tua vida ser maravilhosa, o teu emprego ser maravilhoso, a sua fonte de renda ser maravilhosa. Amém? Deus ele quer te dar sabedoria para você saber fazer no seu empreendimento. Às vezes é o seu comércio que precisa de uma multiplicação de clientes. Às vezes você trabalha como profissional liberal, como vendedor, mas você sai e fala: pastora, não vendi nada. Tem pessoas que trabalham no ramo de imobiliária, no ramo imobiliário, e a pessoa até vai, muitos clientes vê os apartamentos e as casas, mas nada se fecha. Quer dizer, a pessoa precisa de uma bênção. Amém? E Pedro precisava de uma bênção e o Senhor deu essa bênção que ele precisava, que foi essa pesca maravilhosa. Amém? Então aqui aqui Jesus, ele multiplicou a parte financeira de Pedro. Amém? Porque Pedro pôde saldar suas dívidas com aquela pesca. Pedro, ele tinha peixe para ele, para os amigos dele da outra embarcação, e ainda tinha peixes para vender. Amém? Então o nosso Deus, ele é o quê? Poderoso para fazer milagres. Tem gente que fala agora nesse exato momento comigo, ouvindo essa programação, e fala: pastora Edna, na minha vida só um milagre. Nós servimos o mesmo Jesus de Pedro, de Simão. Amém? Um Jesus que faz milagres. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor assim, que Pedro ficou assustado e se prostrou aos pés de Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele viu o tamanho, a grandeza
do poder da palavra de Jesus. Amém? Jesus continua o mesmo, a palavra do Senhor continua com a mesma força, só que nós, como ouvintes da palavra, nós não podemos ser só ouvintes, mas nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Amém? Aonde que está a bênção, pastora? Na obediência. Amém? Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão, diz a palavra do Senhor. Amém? Todas as pessoas que estão na Bíblia Sagrada, todas as pessoas que estão aqui, todos eles foram vitoriosos. Você pode ler qualquer história bíblica, qualquer acontecimento. Todas as pessoas que obedeceram alcançaram a vitória. Amém? Mas a vitória chega por onde? Pela obediência. E se Pedro falasse, não, eu vou para minha casa, já lavei as redes, estou cansado, passei a noite toda em alto mar, a noite toda em claro, eu vou para casa dormir. Não, Pedro atendeu a palavra de Jesus. Amém? Nós temos que atender a palavra de Jesus. Às vezes você está como Pedro, cansado, já lutou bastante, já fez tantas coisas e nada deu certo. Aqui Pedro não deu certo a pescaria de Pedro, mas quando ele atendeu a palavra de Jesus, ele se surpreendeu, porque ele colheu muitos peixes daquele mar. Pastor, aonde estavam aqueles peixes? Não sei, só sei que Pedro pescou. Amém? Só sei que aqueles peixes entraram nas redes de Pedro e o milagre aconteceu e a pesca maravilhosa aconteceu. Amém? Todas as pessoas que viram aquela pesca creram que Jesus é o Senhor. Amém? Foi um milagre muito grande. Nunca se ouviu falar de algum pescador que pegou tantos peixes. Nunca se ouviu falar que um pescador foi pescar e teve que chamar outra embarcação para ajudar a trazer os peixes. Nunca se ouviu falar na história bíblica que pessoas foram pescar e as redes se rompiam de tantos peixes que pegaram. É glorioso o que Deus faz. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Amém? O nosso Deus é aquele que vem trazer uma prosperidade. Amém? Aqui eu vejo uma prosperidade na vida de Pedro. Pedro era um homem simples, um simples pescador, mas Jesus deu para ele a bênção, deu para ele aquela pesca maravilhosa e até nos dias de hoje nós pregamos sobre isso. Amém? Imagina o impacto que foi naquela vizinhança. Imagina o impacto que foi no meio daqueles pescadores. Nunca ninguém viu uma pesca tão grande. Nunca ninguém colheu tantos peixes. Amém? Nunca ninguém conseguiu pegar tantos peixes. Amém? Então aqui foi uma pesca maravilhosa. Todos ficaram de boca aberta. É assim que Jesus vai fazer na sua vida. Vai te abençoar grandemente. Todos que estão à sua volta vão ficar de boca aberta. Quem te viu e quem te vê. Amém? É o Deus que nós servimos, o Deus da multiplicação, o Deus que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Um Deus que nos surpreende. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor para encerrar essa mensagem. Depois nós vamos entrar com um trecho do louvor. Depois nós vamos para a oração, amém? Então vamos estar encerrando essa palavra, amém? Diz a palavra do Senhor assim: pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. Olha só, todos se apoderaram, todos ficaram maravilhados com o que Jesus fez, todos ficaram espantados. O milagre foi tão grande que deu espanto. O milagre foi tão grande que foi falado em tudo quanto é lugar, se falava daquela pesca. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Um Deus poderoso para fazer, abençoar. E aqui a vida de Pedro foi restituída, a vida financeira dele.
Amém? Ele conseguiu fazer aquilo que ele precisava. A vergonha de Pedro de não ter pego nada, de voltar para casa de mãos vazias, acabou. Aqui diz a palavra do Senhor assim. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E havendo os barcos para a terra, deixaram, havendo os barcos para a terra, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles viram o milagre que Jesus fez. E Jesus falou para Pedro: Pedro, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de homens. Glória a Deus, aleluia. Amém? Jesus tinha um chamado para Pedro. Jesus o chamou. E Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É muito forte, amém? E aqui diz a palavra do Senhor que, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Amém? Jesus, ele te chama. Para quê? Para viver grandes coisas da parte do Senhor. Tem pessoas que falam: pastora, eu não tenho sorte. Não tenho sorte para ganhar dinheiro, eu não tenho sorte para trabalhar, eu não tenho sorte para investir, eu não tenho sorte no casamento. Jesus vai mudar a sua vida. Amém? Tudo muda quando Jesus chega. Quando Jesus chegou diante do barco de Pedro, pegou o barco um pouquinho emprestado para ele pregar a palavra do Senhor, Jesus o recompensou. Amém? Jesus abençoou ele com uma pesca maravilhosa. E ele foi abençoado. Amém? Vamos ouvir esse pequeno trecho do louvor e já voltamos com a oração. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz. Glória a Deus, aleluia, amém? Então vamos estar orando, né? Vamos estar orando pela restituição. E pode fazer o seu pedido, né, de oração, o seu pedido para me levar no monte. Você pode passar pelo WhatsApp, amém? No 11 96557 5001. Faça o seu pedido de oração e eu vou estar subindo no monte apresentando o seu pedido ao Senhor. Amém? O pedido da restituição. O nosso Deus vai restituir aquilo que você precisa.
Pode ser qualquer área da sua vida. Pastor, eu não tenho fé para isso. Vai pela minha fé, porque Deus vai fazer. Amém? O Senhor vai restituir. Nós vamos orar e o Senhor vai restituir. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, que a sua rica e infinita misericórdia não venha faltar, meu Pai, sobre meu irmão e minha irmã que está orando junto comigo nesse exato momento. Restitui, meu Pai, a vida sentimental. Restitui, meu Pai, o casamento, o amor no casamento que se esfriou. Restitui, ó Santo e poderoso Deus. Restitui, Pai amado e Pai querido, essa família, meu Pai, que foi destruída. Restitui, ó Deus Todo-Poderoso, a vida financeira do meu irmão, da minha irmã, que fala, Senhor, eu preciso, meu Pai, de uma bênção financeira. Pai, abençoa, meu Pai, essa pessoa que passou o pedido de oração, pedindo, meu Pai, uma bênção na vida financeira. Vai de encontro, meu Pai, agora nessa noite. Vai visitando, meu Pai, os corações agora. Vai visitando, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés e da planta dos pés, o alto da cabeça. Restitui, meu Pai, a comunhão dessa pessoa. Que essa pessoa, meu Pai, que falava em mistérios, hoje, meu Pai, está parada. Já não consegue mais falar em línguas, já não consegue mais descer na madrugada, já não consegue, papai amado e papai querido, te buscar. Entra com a tua providência agora, Senhor. Que essa pessoa venha a ser restituída, meu Pai, no cargo que perdeu na igreja. Que essa pessoa venha a ser restituída, meu Pai, no mundo espiritual, porque ela já não consegue mais orar. Vem uma frieza espiritual, Santo e poderoso Deus, e essa pessoa se sente, meu Pai, que o Senhor não está ouvindo a oração. Pai, que essa pessoa possa voltar hoje para os teus caminhos. Volte, meu irmão, para Jesus hoje. Volte, minha irmã, para Jesus hoje. Jesus vai restituir a comunhão que você tinha com Ele. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Pai, visita agora, meu Pai, cada pessoa do alto da cabeça à planta dos pés e da planta dos pés ao alto da cabeça. Visita, Senhor, com cura, com libertação, com transformação. Pai, tira, meu Pai, todo o mal que veio contra essas vidas. Restitui, meu Pai, todas as áreas da vida, meu Pai, de cada pessoa que está orando comigo. Seja restituída a sua vida. Seja restituída a tua vida financeira. Seja restituída a tua saúde. Seja restituída as suas finanças. Seja restituído o seu casamento. Seja restituído a sua vida sentimental, o seu namoro. Amém? Que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus. Tchau e até amanhã, em nome de Jesus. O meu socorro está em ti, Senhor. A minha salvação vem de ti, Senhor. Pode o vento soprar e o mar se agitar, eu vou confiar. Você ouviu o programa da Igreja Internacional Nova Vida.